E a gente vai receber agora a deputada federal Júlia Zanatta, que tem uma iniciativa maravilhosa de dar início à Frente pela Defesa da Liberdade de Expressão, Frente Parlamentar. Júlia Zanatta, bom dia, tudo bem com você? Bom dia, Marco. Bom dia, Adriles. Bom dia, Duda. Bom dia a todos que estão nos É o vendo. Wagner Tomazoni também, do canal Tragicômico, a Adriles, a Duda. Oi, Obrigado. Wagner, tudo bem? Prazer. Obrigada pela oportunidade e estou à disposição de vocês. Segura que tá caindo aqui. Desculpa, estou É, meio improvisada aqui. Estou meio Não, não tem improvisada problema, aqui. não tem problema. Tá em casa, Júlia. Eu ia começar te perguntando, na verdade, sobre a Frente em Defesa da Liberdade de Expressão. Como veio essa iniciativa? Qual a importância dela e quais são as ações da frente ou qual o planejamento que vocês vão traçar? Se já tem um planejamento traçado para esse final de ano, começo do ano que vem, como vocês estão pensando em dar continuidade às atividades da frente que você iniciou, Júlia? Nós instalamos, né? Começamos os trabalhos da frente semana passada. Foram mais de 210 assinaturas de parlamentares, um número bem relevante, mais do que nós temos geralmente de votos quando estamos meio que isolados em um assunto, né? Então, teve amplo apoio. O lançamento foi um sucesso, foi bem prestigiado, né? Quero agradecer, inclusive, a todos que acompanharam, que noticiaram. E agora é estruturar a frente, né? A frente, ela precisa de apoio, precisa de institutos por trás, né? Preciso nomear aí um secretário que vai tocar a frente, porque existe muito trabalho para a gente fazer. A gente lançou a frente num momento emblemático para o país, no momento em que a gente vive, para o país e para a Câmara dos Deputados, né, para a democracia, porque a gente vive num momento que a nossa imunidade parlamentar está todo dia sendo relativizada, que deputados como Marcel Van Hatten, o Gilberto, o Eduardo Bolsonaro foram processados por falas em plenário, né, no lugar mais sagrado da democracia, que é o púlpito ali da Câmara dos Deputados, que existiu uma discussão se a imunidade parlamentar valeria para coisa fora da Câmara ou que não seja atividade parlamentar, mas isso está bem configurado, que é dentro da Câmara, lá no púlpito. Então, toda hora, o Fux ontem falou de novo, né, que a gente tem que ter cores mais amenas, eu não sei que cor que ele quer, se é um rosinha bebê, um azulzinho mais clarinho, né? Então, são absurdos que nós estamos vivendo no momento em que o Supremo Tribunal Federal está regulamentando, ou seja, censurando as redes sociais através do julgamento ali do artigo 19 do Marco Civil da Internet. E a gente percebe um desconhecimento do assunto por parte dos ministros, que as falas viraram até memes, né? As falas desse julgamento, que eles não conhecem. Fechou? Não tem, a gente ainda está ouvindo você, deputada, só para avisar. Não tem problema, pode ficar à vontade. Tá tudo Tá. sob controle. Então, viraram até meme, né? Viraram memes as falas dos ministros. Então, nós queremos fazer o quê com a frente? Monitorar tudo o que está acontecendo e que pode limitar ainda mais, censurar, tolher a nossa liberdade de expressão, que a liberdade de expressão ela não é uma concessão estatal, não é um juiz, não é sequer um deputado, um legislador que vai falar, né, o que a gente pode ou o que a gente não pode, porque a liberdade de expressão ela é um direito humano. O que somos nós se a gente não pode falar o que a gente pensa, certo? E tem gente que diz, mas a liberdade de expressão ela não pode ser absoluta. Ela já não é absoluta, porque se eu falar um negócio aqui hoje, a minha fala pode ter consequência, né? Pode ter consequência jurídica, ou eu, como parlamentar, posso sofrer um processo no Conselho de Ética, ter o meu mandato cassado. Então, já existem algumas limitações, a legislação já prevê isso, a Constituição já prevê isso. O que eles querem fazer, estão querendo fazer a partir, né, do que está acontecendo no Brasil, é a censura prévia, né? É censurar o debate e pincelar quem vai poder falar e quem não vai poder falar. Porque o que eles falam? Discurso de ódio. O que é discurso de ódio? Quem que define o que é discurso de ódio?
Vai ser um comitê gestor? Vai ser um órgão estatal? Um juiz a seu bel prazer que vai determinar o que é discurso de ódio? Ora, eu vivo recebendo acusações de que eu sou nazista, né? Então aí eu vou lá e judicializo. Aí quando eu judicializo, eles dizem que eu estou fazendo assédio judicial. Inclusive a FENAGE, Associação dos Jornalistas, fez uma nota de repúdio porque eu assumi a presidência da Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão, porque, segundo eles, eu sou a deputada que mais processa jornalistas, certo? Olha, se os jornalistas me imputam um crime, como já fizeram, me chamando de xenofóbica, ou de que eu incitei a violência contra o presidente Lula, eu não tenho o direito do acesso à justiça, então eles querem limitar não só a minha liberdade de expressão, mas até mesmo o meu acesso à justiça, né? Então é risível essa nota, até fiquei rindo mesmo quando veio essa nota da FENAGE, porque a Frente Parlamentar já, então, produziu seus primeiros efeitos. Uma nota da FENAGE, lá do jornalista e do Sindicato dos Jornalistas Catarinenses, que eu, inclusive, sou jornalista, né? Sou formado em jornalismo, fizeram para repudiar a minha presidência. Agora nós vamos iniciar os trabalhos, né? Vamos fazer um grupo de trabalho que vai ver qual projeto tem problemática na questão da liberdade de expressão. Essa semana tinha um em plenário, que parecia um projeto. Todos os projetos aqui são lindos e maravilhosos, mas quando você vê, tem um dispositivo que pode limitar a nossa liberdade de expressão, vai regulamentar de alguma forma a rede social para pincelar o que pode se falar e o que não pode se falar. Então, nós temos muito trabalho pela frente, mas repito, foi lançada essa frente no momento emblemático da Câmara dos Deputados e da sociedade como um todo, que a gente escuta na rua, vocês também devem escutar, que as pessoas hoje têm medo de falar o que pensam, o que acham, têm medo de falar o que pensam do Supremo Tribunal Federal, ou até de um parlamentar, talvez, dependendo de quem ele seja, de que grupo ele seja aliado, porque de mim parece que as pessoas não têm medo de falar o que pensam, são livres, mas de outros deputados, se falarem, por exemplo, de um deputado trans, aí é transfobia, certo? Então, são isso que nós precisamos nos posicionar. É um absurdo ter uma frente parlamentar da liberdade de expressão, que é o óbvio? Sim, mas hoje nós temos que falar sobre o óbvio e repetir todos os dias que a grama é verde, antes que eles Sim. digam que a grama é azul. Sem dúvida. Eu quero passar para a Duda. Duda, tem pergunta para a deputada? Claro. Bom dia, deputada, tudo bom? Bom, eu queria perguntar para você, porque foi uma curiosidade que me veio agora, principalmente quando você tocou no assunto do deputado trans, né? Obviamente, não existe nenhum parlamentar de esquerda apoiando a frente da defesa da liberdade de expressão, né? Embora eles digam que eles defendam a liberdade de expressão o tempo todo, só que ela não pode ser irrestrita, e ditadores somos nós. Você lembrou, você foi acusada de apologia ao nazismo por causa de uma tiara, por exemplo. O Adrilles já foi acusado de apologia ao nazismo por causa de um tchau. O Wagner estava contando aqui, agora mais cedo do dia, que um dublador ameaçou a vida dele. Eu, recentemente, recebi uma denúncia do Ministério Público por transfobia. Deu tudo certo, ganhei, o processo foi arquivado, não tinha indício de crime nenhum, mas o Ministério Público acatou a denúncia, tive que prestar depoimento na Polícia Federal e tudo mais. Então, acho que e o Marco Antônio também, sempre perseguindo, então acho que todo mundo aqui já foi alvo desse tipo de perseguição. Aí vocês vão lá, criam a Frente Parlamentar de Defesa da Liberdade de Expressão, e nenhum esquerdista que diz que defende a liberdade, que diz que nós somos os ditadores, os abusivos, os opressores, etc., se alinha com essa frente parlamentar. Então, eu queria te perguntar de você, aí dentro, como deputada federal, como que está sendo a repercussão dessa frente? O que está rolando de burburinho por aí? Como que está sendo a recepção de deputado trans, de deputado do PT, de deputada plus size, que gosta muito de McDonald's? Como que está sendo a recepção dessa galera por aí? A esquerda não gosta de liberdade de expressão, essa é a realidade, nunca gostaram, sempre quiseram viver, eles querem viver num mundo chato, né? Num mundo utópico de que todo mundo pensa igual, num mundo maravilhoso de paz enfim. Então eles não realmente
não defendem a liberdade de expressão. Uma das maneiras de ditadura deles, inclusive, é o transativismo, né? Que impede, deixa as mulheres invisíveis e calam as mulheres, né? As mulheres hoje, se derem alguma opinião contra, por exemplo, sobre os espaços exclusivos de mulheres, inclusive estava agora numa audiência pública sobre presídios femininos, em que trans estão indo para lá, e ninguém perguntou a opinião das mulheres. Então, eles querem simplesmente impor a agenda deles, sem debater democraticamente. A frente parlamentar teve uma boa repercussão, uma excelente repercussão na imprensa, entre as pessoas, né, que estão sentindo isso na pele também, essa perseguição, essa censura. E, inclusive, como você falou, todo mundo já sofreu algum tipo de represália com esse papo de nazista, né? Que é quando a pessoa chama de nazista é porque ela não tem mais argumento e não tem o que falar. Então, ela fala que, fulano ou ciclano é nazista. Só que isso é uma forma de desumanização do adversário, porque sempre tem alguém que vai acreditar naquilo piamente, e daqui a pouco você está andando na rua, alguém, sei lá, faz alguma coisa com você, como já escreveram lá, a nazista Júlia tinha que levar soco na rua, sei lá, essas coisas assim, né? Então, inclusive, também foi semana passada, nós, na Comissão de Constituição e Justiça, eu li o relatório de um projeto que eu fui relatora, é um projeto da Bia Kicis, que tipifica, né, como crime chamar alguém de nazista. Afinal de contas, apologia ao nazismo é crime, então. Aí eu fui lá e ingressei na justiça, certo? Aí a juíza falou: não, você é pessoa pública e tem que aguentar. E aí, então a Bia fez a Bia e a Zambelli, eu acho que as duas fizeram essa lei, eu relatei. E lá no relatório, Adriles, está o seu nome citado, inclusive, o seu caso citado, da sua demissão, da maneira que você foi cancelada, para mostrar que é algo grave que pode acabar com a vida da pessoa, com a reputação, causar demissão, enfim, para tipificar e deixar isso bem claro. Mas, repito, a Frente Parlamentar da Liberdade de Expressão, ela só vai produzir efeitos com a participação efetiva da sociedade. Nós vamos, a partir do ano que vem, promover encontros sobre assuntos específicos, porque o tema liberdade de expressão ele é muito amplo. Então, nós pretendemos produzir materiais de posicionamento para os próprios parlamentares, para que não fique uma coisa, cada um falando uma coisa, seja um negócio mais direcionado, mais organizado. Promover encontros com especialistas no tema, como nós trouxemos o doutor André Marcília, né? Nós trouxemos para falar sobre o tema liberdade de expressão, ele tem o livro, né? Censura por toda parte. Então, vai ser um ambiente de debate, de posicionamento e de monitoramento das proposições que existem na Câmara dos Deputados, positivas para nós, mas também, principalmente, aquelas negativas que nós precisamos de organização e mobilização para barrar quando estão em pauta no Congresso Nacional. Wagner, tem uma perguntinha para a deputada? Claro. A deputada falou que as pessoas, né, que a gente consegue perceber o sentimento mesmo de que as pessoas não são livres para falar hoje em dia, para se manifestar, elas têm medo disso. Não é apenas um sentimento, existem estudos que demonstram que as pessoas elas estão cada vez com mais medo de emitir as suas opiniões, e esse estudo, inclusive, demonstra que o grupo que tem receio de se manifestar, ele está majoritariamente posicionado no espectro da direita. Porque, de fato, hoje em dia, a gente tem uma liberdade de expressão quase que irrestrita para os esquerdistas e totalmente limitada para a direita. Não foi assim, eu já vi várias vezes o pessoal colocando essas alcunhas sobre a deputada exatamente, né, acusando ela de nazista por causa da tiara de flores. Ela foi acusada disso pelo maior influenciador do país. Assim, se não é o maior, é um dos maiores. O Felipe Neto falou que ela era nazista e eu, inclusive, comentei esse caso porque depois resgataram uma imagem onde ele próprio usava uma tiara de flores também. Então, assim, é uma hipocrisia instantânea. Mas eles se sentem totalmente livres e confortáveis. Teoricamente, sequer precisaríamos criar um crime para que fosse... A gente
não precisaria criminalizar, chamar outra pessoa de nazista, porque se é crime você fazer apologia ao nazismo, então já é uma denunciação caluniosa. Quando você acusa uma pessoa falsamente de ser nazista, isso já seria crime independente. Mas é aquela coisa de que a justiça no Brasil, às vezes, parece que ela necessita dessa redundância, porque apenas já ser obviamente crime, se você pegar o nosso Código Penal, não é suficiente. Você precisa reafirmar isso com uma outra lei que deixa claro, olha, você não pode fazer esse tipo de coisa, sair por aí acusando as pessoas falsamente. Ela falou também do caso às vezes acusam a direita de ser xenofóbica por causa de um discurso, sendo que, poxa, eu, assim como a deputada, também sou sulista. Quantas vezes, apenas por ser sulista, você já pode ser chamado de nazista? Então, existe a xenofobia do bem também, né? E eu queria falar sobre isso, eu sei que é meio que chovendo molhado, né? Vai muito de encontro com o que a deputada já falou, mas essa é a realidade que nós temos hoje. E é por isso que a esquerda não se preocupa em apoiar a liberdade de expressão, porque eles já têm uma blindagem muito grande para se expressar da forma que eles querem. Eles saem por aí acusando com a maior tranquilidade de que nada vai acontecer em retaliação. Enquanto a direita tem que pisar em ovos o tempo inteiro, porque qualquer coisa que diga já é discurso de ódio, já é, enfim, ataque a minorias e etc. Você enxerga esse panorama? É por isso que a esquerda não se preocupa, porque absolutamente nada acontece, eles realmente conseguem falar o que eles quiserem sem nenhum tipo de punição? A liberdade para eles é quase restrita mesmo? Com certeza, não existe hoje uma balança, né, uma equidade nesse debate. O que acontece? Eu sempre falo, aqui dentro da Câmara dos Deputados, fica muito difícil o debate quando você pode ser processado por tudo que você falar em plenário, até em plenário ou nas comissões, e o outro lado se sente livre. Então, você já é tolhido antes de falar. Você é uma censura prévia, porque não existe um equilíbrio, não existe mesmo. Quantos processos será eu ganharia se eu chamasse alguém de nazista? Se eu chamasse uma pessoa pública como um juiz ou um ministro do STF de nazista? Quantos processos eu ganharia? E quantos processos eu já perdi porque pessoas me chamaram de nazista e o juiz alegou que eu sou pessoa pública e que eu tenho que aguentar. Quando o dano moral já é presumido por conta do que você explicou, que é um crime fazer apologia ao nazismo, então se eu estou sendo acusada falsamente, é porque, né, tem um dano moral aí presumido. Esse debate fica muito difícil e eles se sentem sim livres. Você vê um grande influenciador de esquerda, que é a aposta do PT, só botar no Google aí, Thiago Reis, aposta do PT. Tem uma matéria na Veja, ele é o maior propagador de fake news do Brasil, quiçá do mundo. Fala o que ele quer, as maiores barbaridades. Esse cara tem um mandado de prisão em aberto contra ele por negligência ali, alguma coisa relacionada ao pai dele. E ele não mora no Brasil, ele mora fora, ele tem um baita canal no YouTube, com mais de 1 milhão aí de inscritos, muita visualização, e ele imputa crimes a mim, a várias pessoas, ao Bolsonaro, ao Flávio, ao Eduardo, a todo mundo de direita. Comentem todas as postagens do Lula. Quem é Lula, curte aqui. É obviamente algo coordenado e pago, né? Pago, tá muito claro. E ele não está em nenhum inquérito. Ele não está no inquérito das fake news. Ele não O próprio está em Janones, lugar. né, deputada, já admitiu que produz fake news. Sim, ele tem um livro, inclusive, que mostra o método, né? Os métodos utilizados durante a campanha. Tá documentado num livro. Não é nem na rede social. Então, imagina se a gente faz um livro falando que não importa a verdade, que a gente vai usar fake news mesmo, né? Esse livro já teria sido censurado, estaria no inquérito das fake news, a editora já teria as contas bloqueadas. É óbvio que não existe... O que eu falo? Tem gente que fala assim, mas você é defensora da liberdade de expressão e processa. Meu amigo, vamos pro Vale Tudo e ninguém processa ninguém? Beleza? Eu tenho liberdade de expressão de falar tudo que eu quiser de outro? Tudo bem. Eu aceito e aguento. Estou preparada para isso, para o debate, para o embate e para ouvir o que eu não quero, talvez. Mas você está preparado para ouvir o que não quer também? Ou vai ficar de processinho? Então, por que eles têm raiva de mim? Porque eu uso as armas deles.
Eu uso as armas deles que eles sempre fizeram de judicializar tudo. E aí eles têm raiva, porque eles sabem que eu não deixo barato, que eu vou atrás. Ganhei muitos processos também, inclusive esses dias eu ganhei um contra o DCM, que o Paulo Pimenta teve coragem de dizer que é um jornalismo isento, é um jornalismo militante, é um jornalismo de esquerda, né? O Diário do Centro do Mundo, do cu do mundo, como diria o Olavo. Mais isento impossível. Aí eu ganhei o processo em primeira, segunda instância. Em 5 dias chegou uma reclamação constitucional no STF e o Alexandre de Moraes cassou a decisão que era favorável a mim em 5 dias. 5 Então, dias. E qual o argumento do Alexandre de Moraes para cassar minha decisão? Liberdade de expressão, que eu sou pessoa pública e que não estou, que o judiciário catarinense estava censurando um veículo de comunicação. Censura o STF, já censurou quando é com a direita, ele não é coloca pessoa lá pública. no inquérito, liberdade de expressão não é liberdade de agressão. O Xandão é pessoa pública e não pode falar nada dele. Nada. Então, não, mas é porque isso que é maravilhoso, por isso que é tão importante ter essa frente. Adriles, a deputada, ela tá com um voo marcado, ela tem mais 3 minutos. Uma pergunta rápida. Vamos lá. Uma perguntinha rápida e prática. Foi colocado lá um projeto, acho que ganhou, inclusive, na Câmara, sobre a reiteração de vocês, deputados, ter a liberdade sobre quaisquer opiniões, quaisquer palavras, e agora em qualquer lugar, sob pena do juiz que limitar essa liberdade, ou punir essa liberdade, ser expulso e ficar 5 anos sob júdice, não sei como é que faz. Como é que é a tramitação desse projeto, deputada, uma vez que, no fim das contas, a interpretação jurídica do que vai acontecer cai sempre no colo do STF? A senhora acha que pode prosperar esse projeto? Eu não me lembro quem que é o autor do projeto nesse momento agora. É a PEC do Bibo e do Van Hatten. É a PEC do Bibo e do Van Hatten, exatamente. Que pune o juiz que punir o deputado por usar a sua prerrogativa de liberdade de expressão plena, não só no púlpito, lá no Congresso, como em qualquer outro lugar. Mais uma vez, é que nem eu falei da frente, é falar o óbvio, porque o artigo 53 é um dos artigos mais claros da Constituição Federal, que fala ali que nós somos imunes a quaisquer palavras, né? Isso teve uma modificação há algum tempo atrás, o Bolsonaro sempre fala disso, quando ele era parlamentar ainda, que ficou muito claro, quaisquer é quaisquer, não existe uma subinterpretação, está bem interpretado claramente ali. Então, eles terem que fazer essa PEC, né? O Bibo e o Van Hatten, inclusive, parabenizo, conseguiram as assinaturas, protocolaram. Tem todo um trâmite, CCJ, depois comissão especial, enfim, mas vamos dizer que, no melhor dos cenários, ela seja aprovada, né? Que não vai ser fácil, porque existem deputados hoje aqui que advogam para o Supremo Tribunal Federal. Deputados que pegam o microfone, tipo, eu já vi a Samia Bonfim fazer, e dizer, pode aprovar que nós vamos judicializar e vamos ganhar no Supremo Tribunal Federal, né? Então, quem vota no PSOL não gosta da democracia ou do parlamento, é só defender, eles praticamente defendem o fechamento do parlamento. Então, é óbvio que nós já vimos, por exemplo, Gilmar Mendes falando sobre anistia aos presos políticos, antes mesmo de nós aprovarmos, de o Lira ter feito aquela manobra de tirar, e até agora não falar a promessa, era que era até o final do ano para criar a comissão especial, não foi criada porcaria nenhuma. É óbvio que daqui a pouco vai aparecer algum ministro do STF dando entrevista e antecipando que esse projeto é inconstitucional. Porque isso já aconteceu. Ontem, com a fala do Fux, a minha equipe recuperou algumas reportagens, que é só botar no Google aí. Suprema Corte da Venezuela toma o lugar do parlamento. Imunidade parlamentar não existe mais na Venezuela, foi retirada dos parlamentares. Isso foi acontecendo também na Venezuela, pouco a pouco, né? Para calar a oposição, para calar as pessoas contrárias ao regime da Venezuela. Isso está acontecendo aqui, não é teoria da conspiração. Então, não existe uma certeza, Adriles, não vou te falar, né? Eu não costumo... A gente tem que falar palavras esperançosas ao público, mas a nossa situação é muito ruim, e eu sou uma pessoa um pouco pessimista, então não existe, assim, uma certeza de que, mesmo que a gente aprove isso, o STF não vai dar uma canetada. Essa é a nossa realidade. Na queda de braço, o nosso braço já está quebrado e caiu. Mas eu parabenizo você, Júlia, por ter a coragem de assumir a responsabilidade de criar essa iniciativa, de dar andamento à criação dessa iniciativa e
o fato disso ser também uma realidade torna ainda mais valorosa a sua iniciativa, porque o pior que tem, eu acho, de postura hoje é a pessoa que não faz nada, critica quem faz, com a pior argumentação que existe na face da Terra, que é não vai adiantar nada mesmo. Então, quer dizer, é aquela pessoa que já dá o jogo como perdido, né? E a gente não pode fazer isso, né? A gente tem o dever de ser resiliente. Então, parabéns pela bravura, pela coragem. E pode contar com a gente, tá? O IFPE é uma entidade que foi fundada nos Estados Unidos, eu fundei nos Estados Unidos. A gente está trabalhando e eu acho que tem uma sinergia total e absoluta. O André Marcília faz parte, vou ter uma reunião com ele, com o Davi Agape e com uma comissão de juristas que a gente está montando e de jornalistas para fazer literalmente um microgerenciamento da liberdade de expressão no Brasil, principalmente com relação ao Supremo Tribunal Federal. Então, pode contar com a gente para tudo que vocês precisarem e parabéns de novo, Júlia. E bom voo para você, bom dia. Obrigado por estar aqui. Obrigada. Vou contar muito, sim, com vocês. E só para finalizar, tem gente que me pergunta, deputada, onde nós vamos parar? Eu assim, olha, eu sei que eu não vou parar. A gente não pode parar, porque a gente não tem outra opção. E a única luta que se perde é a luta que se abandona. Não vamos esquecer que a esquerda se fortaleceu muito no momento de maior opressão que eles tiveram. Eles foram se organizando, ocupando espaços, e hoje são o que são, né? Gigantes aí em questão, estão em todos os lugares da burocracia, do sistema, do Estado, e nós precisamos ter resiliência. Tem gente que fala, mas eu vou desistir, ou o deputado que fala aqui que tem medo, que vou me calar. Não, não podemos falar, não podemos nos acovardar. Isso não é só para quem é pessoa pública, é para cada cidadão que está também lutando o seu combate diário ali contra todos os impostos que existem, contra esse governo que só piora a vida do cidadão. E a vocês também, que fazem um grande trabalho informando. Então, agradeço, fico à disposição. Perdão aí que eu não estava com a tiarinha, mas foi toda uma correria aqui dentro da Câmara. Eu estou aqui na sala da Carol Detoni, da CCJ. Tiarinha é muito opressora. Essa tiarinha gera muito ódio da CNN. A CNN odeia a sua tiarinha. Pois é. Obrigada e fiquem com Deus. Obrigado, Júlia. Bom voo, bom dia para você. Obrigado pela participação aqui no Show da Manhã.